Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, deste dia abençoado por Deus, caindo essa chuvinha, para que possa ser melhorado o nosso ambiente, a nossa psicosfera. Então, que o dia hoje seja para que a gente possa aproveitar toda a beleza da natureza que nos rodeia, né? E que o nosso ser de luz se manifeste através do nosso sorriso, das nossas palavras, das nossas ações, modificando todo o ambiente aonde estivermos. Vamos pedir a Jesus que nos ajude, nos tranquilizando, nos harmonizando. Então, vamos procurar uma posição agradável, serenar a nossa mente, o nosso corpo físico, vamos relaxar, inspirando e respirando profundamente, visualizando a imagem do Cristo, pedindo a Jesus que esteja conosco sempre, dentro da nossa casa física e mental. E vamos aprender mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é a de número 81, que diz o seguinte: se mesmo sendo otimista, ainda lhe aconteçam problemas e atrapalhos, pense no que seria a vida se fosse fraco. Imagine o que seriam esses tropeços se você fosse pessimista. Assumiriam grande proporção, abalariam os seus nervos, fariam perder o sono e agredir por qualquer coisa. Problemas todos têm. Para os confiantes em si e esperançosos, eles são pouco intensos, mas flagelam e castigam os fracos, os vacilantes e os nervosos. Não deixe que os problemas dominem você. É na hora do problema que você mostra o que é. Que bela mensagem. É isso aí, meus amigos. Vamos ter força, fé, esperança de que tudo passa. Então, aproveitando este momento de silêncio, de harmonia, vamos deixar os problemas por algum instante lá fora e vamos conversar com Deus, ouvindo esta melodia, sentindo a presença de Jesus. Vamos nos conectar com o nosso Pai misericordioso, que sempre nos ajuda. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Aqueles que tenham esse Evangelho podem acompanhar. O capítulo é o 10º e os itens, o 7 e o 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Jesus disse:
Quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar e lembrarem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão. E só depois voltem para fazer a oferenda. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse: reconcilie-se primeiro com seu irmão, antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento. Pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. Se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Pelo ensinamento de que primeiro era preciso se reconciliar com o irmão antes de apresentar a oferenda, Jesus estava adequando suas palavras aos costumes que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante que a oferenda. Ele oferece sua alma e essa deve estar purificada. Ao entrarem no templo do Senhor, devem deixar de lado de fora todo mau pensamento contra seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixem sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradáveis ao Senhor. Que assim seja. Então, meus amigos, nessa passagem do Evangelho de hoje, intitulado O Sacrifício Mais Agradável a Deus, Jesus deixa bem claro que o sacrifício que mais agrada a Deus é a reconciliação com o nosso próximo. Todos os dias, nós oramos, nós agradecemos e pedimos coisas a Deus. Então, antes de nos conectarmos com Jesus, com todos os irmãos de luz, vamos fazer uma reflexão. Vamos observar se nós temos algo contra alguém. Pois o perdão, ele nos liberta. E nós não podemos solicitar o perdão de Deus nas nossas orações sem antes ter perdoado. Como é que nós podemos amar a Deus e não amar o nosso próximo? Então, essa passagem de hoje é para que possamos pensar se ainda dentro de nós há algum ressentimento contra alguém.
Porque quem guarda rancor do próximo vive afastado de Deus. O amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. Graças a Deus, que nos dias atuais não oferecemos mais sacrifícios materiais a Deus. Isso não existe mais. Hoje nós oferecemos a Deus nossas preces, os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas obras e nossa alma. Portanto, nós precisamos nos libertar, tirar de dentro de nós todo e qualquer sentimento de animosidade em relação ao próximo. Então, quando Jesus disse: quando entrarem no templo do Senhor, deixem de lado de fora qualquer sentimento de raiva e de rancor contra seu irmão. Ele está aqui nos alertando também. Porque muitos pensam que apenas estando dentro de um templo religioso, seja uma igreja, um centro espírita, né? Independente de que religião seja, você já está se conectando com Deus e que tudo vai ser resolvido. Mas nem sempre é assim. Pois o fato de nos recolhermos em prece dentro de um templo religioso não nos aproxima de Deus. Para que a gente possa se aproximar de Deus, nós precisamos nos transformar, primeiramente. Precisamos trazer dentro de nosso coração bons sentimentos com relação ao nosso próximo. E só assim os nossos anjos guardiões, os bons espíritos, levarão a nossa prece, os nossos pedidos até o nosso Pai Eterno. Então temos que saber avaliar as palavras do Senhor, refletir, fazer uma boa interpretação. E vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ajude para que a gente tenha sabedoria, para que a gente já consiga perdoar aqueles que nos magoaram. Porque ninguém briga sozinho. Nós temos que aprender a perdoar para que a gente possa ser perdoado. Que Jesus nos ajude nesta caminhada. Neste momento, nós só temos que agradecer. Agradecer a Deus, aos nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, por esta passagem do Evangelho, por tantos ensinamentos que Deus derrama sobre cada um de nós, que possamos refletir sobre os nossos atos. Vamos juntos, em sintonia, orar, pedindo ao Pai a paz pela humanidade, que a paz primeiro esteja dentro de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa conseguir enxergar, ter olhos para ver o caminho certo que devemos seguir, que possamos fazer boas escolhas, ouvido para ouvir, que Jesus tenha compaixão de cada um de seus filhos e nos ajude hoje e sempre. Que assim seja.
A reflexão final de hoje, ela nos ajuda a refletir um pouco. Ela diz o seguinte: faça de seus pensamentos a força de que está precisando. Esqueça as coisas ruins e limpe a mente, cultivando somente bons pensamentos. Acredite no sucesso total. Não imagine obstáculos na sua mente. Tudo que uma pessoa é capaz de planejar, ela é capaz de realizar. Tenha fé, otimismo e ação. Sua vida, só você a vive. Portanto, goste mais, acredite mais, seja mais feliz. Procure plantar semente de amor e otimismo na sua vida. E você colherá sempre maravilhosos frutos. Só depende de você. Acredite em você. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.